O canal Yahushua Reina para Sempre apresenta, a partir de agora, pelas plataformas digitais, quem são os anticristos da Bíblia. Inscreva nesse canal, dê seu like, seu joinha, mais uma pérola da graça. Olá, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, paz e graça a todos queridos irmãos. Eu sou o Fernando Pereira Batista, aqui do canal Yahushua Reina para Sempre. Que vocês possam ter um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, fazendo essa gravação aqui pelo canal Yahushua Reina para Sempre, com a série Quem São os Anticristos da Bíblia. E eu quero já nesse dia 9, parabenizar todas as mães do mundo, as mães que nos trouxeram a este mundo depois do nosso Criador. Quero já parabenizar todas as mães do mundo. Aí também, juntamente, eu quero mandar um abraço para minha querida mãe, que eu amo tanto, que está ali em Januária, Minas Gerais, a terra do sol. Quero mandar um abração para minha querida esposa, que amo tanto, Ana Maria. Dizer à minha digníssima esposa que amo e que esse dia é mais do que especial, porque ela é uma grande mãe e que cuida dos nossos filhos. Então, eu quero aqui já parabenizar todas as mães deste mundo, as mães que sabem o que é ser mãe. A mãe é uma só. E se você tem uma mãe, meu querido irmão do canal Yahushua Reina para Sempre, se você tem uma mãe viva, valorize, ame, faça enquanto tem que fazer. E você que não tem mais uma mãe, ame da mesma forma. Então, nós estamos aqui hoje para continuar essa série. A quarta parte continua. Hoje nós estamos com um celular diferente, fazendo essa gravação. Acredito que o vídeo e o áudio vai sair bom. Então nós aqui estamos passando conhecimento da graça de Deus e aprendendo uns com os outros. Quero falar a vocês que vai vir coisas maravilhosas aí. Vai vir livros chamados, que eles deram o nome de apócrifos. Do Concílio de Nicéia. Tem muitas coisas maravilhosas, espirituais, que nós iremos aprender aqui no canal Yahushua Reina para Sempre. Quero já agradecer também a todos os queridos irmãos inscritos nesse canal. Um abração a todos os queridos irmãos, aqueles que não são inscritos também. E se você sentir seu coração, é só você tocar aí nas letras vermelhinhas. Rapidinho você está inscrito. E vamos fazer esse canal crescer na graça, no conhecimento de Deus. E sabemos que estamos aqui para passar conhecimento dessa verdade, da graça de Deus. Hoje eu quero ser breve nas minhas palavras, fazer aquela conclusão. Se não conseguir terminar nesse vídeo, eu vou continuar com outra parte. Eu terminei o vídeo falando do chifre pequeno. Hoje nós estamos aqui para descobrir quem foi o chifre de Daniel, capítulo 8, a visão do bode e do carneiro. Já aprendemos bastante coisa. Já falamos que os 4 animais em figuras de linguagem foi representado os 4 impérios que existiu no passado. Foi mostrando na visão o anjo Gabriel. Quero dizer que para vocês, meus irmãos, que foi uma visão. E que isso não foi literalmente figura de linguagem. E foi mostrado o império da Babilônia em figuras de linguagem. Foi mostrado o império dos medos e persas em figura de linguagem. E o império da Grécia em figura de linguagem. E o último império em figura de linguagem.
A mesma visão foi a estátua de Nabucodonosor, figura de linguagem. Nós temos que ler a Bíblia de uma forma literal, profética e simbólica. Cabeça da estátua, Babilônia. O peito da estátua, cabeça de ouro, Babilônia. Cabeça de ouro, cérebro. Peito de prata, os medos e os persas. O quadril de bronze, a Grécia. E os 2 pés de ferro e os 10 dedos, que foi o Império Romano. Então a Bíblia é um livro maravilhoso, meus irmãos, que nós temos que ler e entender essas figuras de linguagem. E a teologia moderna, os teólogos modernos, têm falado do chifre pequeno do livro de Daniel e falado que ele é o anticristo que virá. Há um futuro incerto. No ano de 2030, outros já marcaram e foram decepcionados no ano de 2000, que já vai fazer 22 anos já que Jesus voltaria, que o anticristo viria primeiro, enganaria, ele ia fazer uma aliança, e muitos colocaram ele como George Bush, o ex-presidente dos Estados Unidos. Muitos falaram que era o Hitler, né? Mas só que aí as gerações vai passando, as pessoas vão morrendo biologicamente, e esse anticristo nunca virá. E biblicamente falando, nunca virá, porque as profecias bíblicas já se cumpriram. Já se cumpriu para um determinado povo, para uma determinada geração. A visão preterista completa é uma questão de aceitação. A Bíblia é um conjunto de livros. É uma história que já passou, meus irmãos, e que mostrou a nós as obras maravilhosas de Deus. Então, vamos lá. Então, Fernando, quem foi o chifre pequeno do livro de Daniel, capítulo 8, na visão do bode e do carneiro? Eu expliquei, você pode estar no vídeo para você entender. Começa lá na primeira parte, segunda parte, terceira parte, continuação, para que você venha entender, para que você não venha ficar confundido. E falei a vocês que o primeiro animal do capítulo 7 de Daniel era um leão, que foi o Império Babilônico, que teve o seu rei Nabucodonosor, esse por cabeça de ouro. Falei que não foi só Nabucodonosor que reinou na Babilônia, mas teve vários reis, mas colocando o principal rei, Nabucodonosor. Depois veio os medos e os persas, esses pelo seu rei representado como Ciro, o grande, profetizado pelo profeta Isaías, a qual libertou os hebreus da escravidão da Babilônia, que foi invadida por Nabucodonosor. Depois veio os medos e os persas, representado, depois dos medos e os persas, fazendo essa correção, veio o terceiro império, que foi representado pelo Alexandre o Grande, que era a Grécia, a Mesopotâmia, falando assim, entre ali a Mesopotâmia e a Grécia. E viria o quarto animal, que foi representado aí por um animal diferente de todos os animais. Dos três seria ele diferente, que foi o Império Romano. Ele foi diferente do leão, ele foi diferente do urso, e ele foi diferente do leopardo.
Os irmãos estão entendendo? Foi um império diferente de todos, um animal com 10 chifres, horrendo, diferente de todos os outros animais que ele tinha visto na visão, que foi o leão, representado no Império Babilônico, o urso, representado no Império Medos e Persas, e o leopardo de 4 cabeças, com asas, representado no Império da Grécia. Então nós temos aí o terceiro animal, que foi o Império Romano, representado na pessoa do fundador ali do Império Romano, que segundo a história, que não é uma lenda, é verdade, eles chamam de lenda, que foi Rômulo e Femo, Rômulo e Remo, que foram abandonados pela sua mãe e foi largado ali no rio, deixado, abandonado, e veio um animal do campo, uma ursa, segundo a história, e cuidou desses dois irmãos gêmeos. E ali nasceu o Império Romano, Rômulo e Remo. E que mais tarde eles se desentenderam e Rômulo matou Remo e conquistou a cidade de Troia, que hoje nós vemos aí nos filmes de Hollywood, que é uma verdade, que Hollywood, pelo menos isso ele trouxe, o filme de Hollywood trouxe a verdade. Isso lá no ano 750 antes de Cristo, A.C. antes de Cristo. 750 foi a fundação do Império Romano. 753, 57, por aí, os irmãos podem estar vendo no Google, que foi a fundação do Império Romano. E depois veio o ditador, que não foi colocado como imperador, mas ele foi colocado como ditador, Caio Júlio César, que foi aí o primeiro imperador, que não foi colocado, não foi contado como imperador, mas ele foi o imperador. Ele foi o primeiro, Caio Júlio César, foi a família Cláudio Juliana. Então para nós entender esse chifre pequeno, nós temos que ir na história, no passado, aprender o que aconteceu, ler, estudar, se aprofundar e entender o que aconteceu nesses impérios. E eu parei falando que o terceiro império, que foi representado na visão de Daniel, o leopardo, que era veloz, que cresceu rápido, que foi o império da Grécia, ele tinha 4 cabeças, esse animal, chamado leopardo. A gente sabe que o leopardo hoje é um animal muito veloz. Então o império grego cresceu muito rápido. E que o Império Grego conquistou o Império Medos e Persas. E que o Império Medos e Persas conquistou o Império da Babilônia, que foi representado na figura de urso, com 3 costelas em sua boca, em seus dentes, o urso forte, poderoso, que fez 3 guerras e derrotou o Egito em uma guerra, derrotou a Líbia em outra guerra e derrotou a Babilônia. Por isso a representação de 3 costelas em seus dentes. E já então a Grécia, ela conquista os medos e os persas. Eu vou simplificar isso aqui. Nabucodonosor foi derrotado por Ciro o Grande. E Ciro foi derrotado por Alexandre o Grande. E Alexandre o Grande, ele foi derrotado por Caio Júlio César. Os acontecimentos da história não aconteceu que esses reis se encontraram, não. Tinha lá outros reis como Artaxerxes no Império dos Medos e Persas, Dário. Lá no Império da Babilônia tinha Belsazar,
e outros reis que passaram lá no Império da Grécia. Não tinha só Alexandre o Grande, mas eu falei dos 4 generais, os 4 chifres que se levantou no meio daquele que caiu, aquele chifre insigne no meio do olho, foi quebrado e nasceu 4 no lugar deles. Então, esses 4 que nasceram no lugar deles, eu falei para vocês, expliquei que foi 4 generais, porque Alexandre o Grande não deixou descendentes, não deixou família, como era outrora, não deixou a família. Então eu falei para vocês que aqui no capítulo de número 8 e versículo de número Daniel, capítulo 8, a visão do bode do carneiro, e versículo 7 em diante diz assim: e vi chegar perto do carneiro enfurecido contra ele, ferindo-o, quebrou-lhe os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. O bode lançou por terra e pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. Aqui está falando, olha só, do Império Medos e Persas, versículo 8. E o bode, versículo 8, está se referindo, aliás, o versículo 7 está falando do Império Medos e Persas, isso mesmo. E o versículo 8 está falando do Império Grego, versículo 8. E o bode se engrandeceu sobremaneira, mas estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado, e no seu lugar subiram outros 4, também signes para os 4 ventos do céu. O bode veio sem tocar o chão e derrotou o carneiro. E ninguém poderia livrar, ninguém poderia deter esse bode, na visão de Daniel, porque o bode, ele tinha um chifre entre os olhos muito alto. Esse chifre, já falei, foi representado pelo rei Alexandre o Grande. Esse chifre é quebrado, é tirado. Alexandre o Grande morre com 32 anos, segundo a história. E em seu lugar, o lugar do chifre, nasce 4 grandes chifres insígnes. E eles foi representado pelos 4 generais, porque Alexandre o Grande não deixou descendentes. Então, esses 4 generais, eles vão nascer ali dentro da Síria, né? Falando assim, Síria. E a Síria é representada aí pelo Império Grego. E aí a gente vai vendo que, pela história, um chamava-se, vamos aqui por ordem, um chamava Cassandro, outro chamava Licimarco, e outro Seleuco, e outro Ptolomeu I. Esses 4 generais foram os 4 chifres do bode, que nasceu no lugar daquele chifre quebrado. Os irmãos estão entendendo? E que Cassandro, esse general, ele foi para Macedônia, né? E o Licimarco foi para a Lídia, Turquia, hoje falando. E Seleuca foi para o Irã, para o Iraque, falando assim, hoje para os irmãos entenderem, eles foram para essa direção, para esses territórios, Aion. E Ptolomeu, ele foi para o Egito. E ali eles tiveram suas terras, dominaram, mas aí eles começaram a fazer guerras entre eles. Cassandro, Licimarco, Seleuca, Ptolomeu. Eles começam a fazer guerra. Isso está no ano 164 a.C. 164 a.C. é esses acontecimentos. Olha só como isso é interessante, como a história confere com a história. Bate com a Bíblia, a história aleatória do mundo, dos homens, dos impérios.
Mas só que no meio desses 4 chifres, diz a visão de Daniel, no meio desses 4 generais, quando eles morrem, vai ter que nascer um chifre pequeno. Quantos aqueles 4 chifres do bode desaparece? Vai ter que nascer um chifre pequeno que a religião, os teólogos modernos chamam de o anticristo que vai vir. Mas nessa visão de Daniel, quero dizer aos irmãos futuristas que na visão de Daniel, teólogos, era uma sombra, era uma tipologia, era uma figura que estava mostrando que naquele momento, ali, aquele acontecimento, estava mostrando que aquele chifre pequeno seria uma sombra do anticristo, lá em 1 João capítulo 4, versículo 13, que eu já li, que ele diz que o anticristo já estava no mundo. Anticristo é aquele que chega primeiro. Anticristo eram as coisas físicas, eram inimigos daquilo que era espiritual. A própria Jerusalém era o anticristo. Não era o anticristo homem, mas era os anticristo também. Porque lá estavam os falsos profetas, os falsos ensinadores, os falsos mestres, os falsos apóstolos. Por isso os anticristos. Era tudo que era físico, era tudo aquilo que era contra o ensinamento de Cristo. O invisível, o Espírito de Cristo. Os irmãos estão entendendo? Então, na visão do capítulo 8, na visão do capítulo 7 de Daniel, na visão do capítulo 12, que é a estátua de Nabucodonosor, Deus está mostrando para Jerusalém, não para nós, meus irmãos teólogos, futuristas. Estava mostrando para Daniel como seria a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Estava mostrando a eles, não a nós. Estava mostrando a eles como seria a vinda do anticristo. E é tanto que isso é uma grande verdade, irmãos, que eu estou falando, que do meio desses 4 generais ia vir um que não ia respeitar a dinastia, porque ele seria colocado para ver se ia dar certo ali no meio. Quando os 4 generais morrem, quando Cassandro morre, Lisimaco morre, Seleuca e Ptolomeu, ele foi colocado ali para ver se daria certo. Ali na Síria, de então, falando assim, que era a Grécia. E que hoje é a Grécia, mas é ruínas da Grécia. Então, os acontecimentos é muito maravilhoso. Olha só, vamos para o versículo 9. Daniel capítulo 8, versículo 9. Acompanhe comigo essa leitura, meus irmãos. Leia texto e contexto que vocês irão entender perfeitamente. O versículo 9 ele disse. Eu já li o 8. Vamos ler o 8 e o 9 para que você entenda mais essa visão de Daniel. Vamos ler o 8 e o 9. E o bode se engrandeceu sobremaneira, mas estando em sua maior força, que era o rei, que era o Alexandre o Grande. Aquele grande chifre foi quebrado, Alexandre o Grande foi morto. E no seu lugar subiram outros 4 chifres, também signes, que foram Cassandro, Lisimaco, Seleuca e Ptolomeu I. Para os 4 ventos do céu. Céu aqui está mostrando que era lugar de honra, lugar de poder. Eram autoridades.
E de um, o versículo 9. E de um deles saiu um chifre. Agora aqui entra o chifre pequeno, que eu estou nessa série falando quem foi o chifre pequeno. Versículo 9 diz: E de um deles saiu um chifre muito pequeno, vírgula, o qual cresceu muito para o sul. Olha só, ele cresce para o sul, para o oriente e para a terra formosa. Então, ele cresce bastante, ele conquista o sul. Ele conquista o sul, olha só, ele conquista o oriente, então Jerusalém, e ele cresce para a terra formosa. Então, ele tem um poder na Turquia, na Lídia, e ele cresce bastante para o sul, para a terra formosa, Jerusalém de então. E a visão de Daniel, versículo 10, continuando, ele diz: E se engrandeceu, cresceu, em outras palavras, até contra o exército do céu, e alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Essa palavra céu, na visão de Daniel, não está falando que é o céu invisível, esse céu invisível, que o Criador está, que é invisível, que ele é soberano, que a religião diz que houve uma rebelião lá, não. A visão de Daniel estava falando que ele cresceu, ele pisou, ele cresceu em direção a Jerusalém. Jerusalém, então, era considerado o céu, porque ali estava o tabernáculo a qual Deus estava mostrando em figuras que ele habitava, que era a presença dele, o tabernáculo, a Arca da Aliança, o Santo dos Santos. Lá estava a Arca da Aliança, a bacia de ouro. Lá estava mostrando que este chifre pequeno, ele cresceu, ele entrou, ele blasfemou contra o céu, contra Deus. Versículo 10, e se engrandeceu até contra o exército do céu. E alguns dos exércitos e das estrelas, já falei isso a vocês aqui no canal. Não é essas estrelas aqui, literal. Estrelas eram os eleitos, eram os homens que tinham o entendimento de Deus, que servia a Deus. Estrelas, era eles, era Israel, eram os hebreus. E disse que ele lançou por terra e pisou, humilhou os judeus. É isso que Daniel está vendo, não tem outra, como é que diz? Não tem uma interpretação própria no texto. Versículo 12. Versículo de número 11. E se engrandeceu até contra o príncipe dos exércitos, porque ele foi tirado. Olha, o sacrifício contínuo e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Está falando o quê? Do templo. Mas aqui não está falando por futuro incerto, queridos irmãos futuristas. Aqui estava falando da então Jerusalém, A.C., antes de Cristo. No ano 175, 164, era que estava acontecendo esses acontecimentos. E que Jerusalém não foi destruída só no ano 70. Jerusalém foi destruída várias vezes, mas o ano 70 foi predestinada para o juízo. Foi a última destruição da então Jerusalém. Porque eles dizem, não, mas Jerusalém não foi destruída só no ano 70. Me mostra aí que Jerusalém foi destruída no ano 70. Muitas vezes foi destruída. Mas não foi predestinada para o juízo. Foi destruída lá por Nabucodonosor.
foi invadida, foi levada escravo para a Babilônia, foi construída por Zorobabel, reformado. Depois veio o grande rei Herodes, o grande, falando assim, e ele reformou o templo. Reformou para a destruição, para sempre. Fisicamente, literalmente, para sempre foi destruído Jerusalém. Jerusalém acabou, meu irmão. Jerusalém não existe mais. Existem as ruínas de Jerusalém. E quero ver alguém me questionar, dizer que a Jerusalém de então, hoje, no século XXI, era a Jerusalém da Bíblia. Eu quero ver alguém me questionar e falar que a Jerusalém de hoje, que é chamada Terra de Israel, é a Jerusalém daqui da Bíblia. Então nós vamos vendo, com essa iluminação da graça de Deus, que esse rei, na visão chamado chifre pequeno, ele está mostrando o que seria, o que viria depois do ano 164 a.C., no ano 70, meus irmãos. E esse chifre pequeno, ele humilhou os hebreus, ele blasfemou, ele fez coisas terríveis lá em Jerusalém. Ele parou o sacrifício, ele cessou, até quando os judeus iam levar os animais para ser morto, para expiar pecado. Ele fez que parasse, ele deu uma ordem para os hebreus, dizendo: o chifre pequeno Daniel, que nasceu quando os 4 chifres pequenos caiu. O rei da Grécia, um ditador da Grécia, ele fez parar, cessar o sacrifício que os judeus faziam, que levava ao templo. E você quer dizer então, Fernando, que essa profecia de Daniel 8, na visão do bode do carneiro, a visão do capítulo 2, a visão do capítulo 7, já aconteceu, a visão do capítulo 9, já aconteceu, meus irmãos. É a escatologia consumada, perfeita, feita. E que eu não posso inventar um anticristo para o futuro. É que aqui o chifre lá de Daniel capítulo 8, aquele chifre pequeno, ele vai entrar dentro de Jerusalém, vai parar o sacrifício. É isso que eles ensinam aí, que vai parar os sacrifícios que os judeus fazem, as festas, né? As festas judaicas. Ó, que pô, e aí vai, aquele negócio todo. Meus irmãos, para com isso, é falácia. Isto já aconteceu. E realmente esse chifre pequeno, ele sai dos 4 generais. E ele sai dos 4 generais. Preste bem atenção aqui, meus queridos e amados irmãos. Olha como isso aqui é maravilhoso. O reino se dividiu em 4 partes. Quando o Alexandre o Grande, morre, esse rei é dividido em 4 partes. Aí vem, como eu falei, Ptolomeu, Seleucida, Lisimarco e Cassandro. Desses 4 generais, da descendência desses 4 generais, esse chifre pequeno ele vai sair de Seleucidas, falando assim, Seleucidas, esse general, ele vai sair dele. E esse general Seleucidas, que era diferente de Ptolomeu, de Lisimarco, de Cassandro que foi para o Egito, Lisimarco que dominou a Lídia, e Cassandro que foi para a Macedônia, ele vai sair de Seleucidas, esse império. Ele é colocado lá,
ele é perverso, ele é mau. E ele domina a Síria. Ele nasce ali na Síria. Por isso, meus irmãos, que Gog e Magog, as profecias do Apocalipse, quando fala Gog e Magog na visão de João na ilha de Patmos, capítulo 20, aquele versículo 9, Gog e Magog, sempre eram inimigos, eles eram inimigos sempre, eram filhos, era um dos filhos de Jafé, que foi para a Europa, que era chamado Javã, e do meio de Javã vem a sua descendência, e aí aparece esse general chamado Seleuca, e dele veio o chifre pequeno. Ele dominou. O que ele dominou? Ele dominou a Lídia e a Turquia. Olha só, Turquia. Por que Turquia? Porque Turquia também sempre foi inimigo de Israel. E ele nasce. E ele domina a Turquia, domina a Lídia, ele domina o Iraque, o Irã, o Egito. E a Turquia sempre foi um inimigo terrível. Por isso Gog e Magog. Por isso Gog e Magog. E nada mais, nada menos. Esse chifre pequeno, ele blasfema do templo de Jerusalém. Ele invade o templo. Ele obriga os judeus a servi-lo. Ele obriga os judeus a matar porcos e oferecer lá dentro do templo. Ele tira o tabernáculo, ele tira a arca da aliança, ele tira as taubas da lei, que era onde ficava a glória de Deus. Ele tira essas coisas porque eles estavam em desobediência, meus irmãos, à lei. E ele, segundo a história, diz que ele mata 80 mil judeus. Ele matou 80 mil judeus. Diz que ele, além de matar 80 mil judeus, ele prende 40 mil judeus, 40 mil hebreus. Eu quero que você vamos fazer uma leitura de Daniel 11, versículo 28. Isso que eu estou falando aqui, eu quero mostrar a vocês. Profecia cumprida, Daniel 11, 28 diz: Daniel 11, 28 diz: Então tornará para sua terra com muitos bens, e o seu coração será contra a santa aliança, e fará o que lhe aprove, e tornará para sua terra. Olha só, está falando de um império, né? Está falando desse rei que foi nada mais nada menos, para os irmãos marcarem aí, que foi chamado na história de Antíoco Epifanes. Antíoco Epifanes. O Epifânio. Este foi o chifre pequeno de Daniel, que governou a Síria no ano 175 a.C. a 164 a.C. Olha como isso é interessante. Antíoco Epifânio foi um perverso ditador que morreu no ano 53. Diz que ele morreu de câncer. A história que ele teve que pagar as suas consequências na carne. Daniel capítulo de número 11, muitos acreditam que ele morreu de câncer. Daniel 11, 45. Olha só, abra o mesmo livro Daniel, as mesmas profecias, meus queridos irmãos. Olha só, Daniel 11, 45 diz:
e armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e o glorioso, mas chegará ao seu fim, e não haverá quem o socorra. Segundo os historiadores, diz que ele morreu de câncer, que não teve ninguém para socorrer. Então os irmãos estão entendendo? A estátua de Nabucodonosor, os 4 animais, né? Isso é interessante porque Deus está mostrando na história o que ia acontecer no 4º império. Era o império que viria seguinte, era o império que viria depois do grego. Ia acontecer que o anticristo, nas qualidades desse homem chamado Antíoco Epifânio, ele viria nas suas qualidades, mas qualidades entre aspas, ele viria o anticristo, João capítulo 4, versículo 13, de 1 João capítulo 4, versículo 13, que ele já estava no mundo, ele viria na qualidade, na perversidade de Antíoco Epifânio. Ele viria fazer, na sua mente falando, ele viria fazer a maldade que ele fez com os judeus aqui no ano 164, que matou 80 mil, prendeu 40 mil, que blasfemou do templo, como depois eu vou estar lendo para vocês lá em Tessalonicenses capítulo 2, 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele viria com esse enigma, ele viria com esse intento do mal, como Antíoco Epifânio. Era isso que Deus estava mostrando na sombra, que era lei, meus irmãos. E quero dizer que não tem anticristo na graça. Não há anticristo na graça. O anticristo foi condenado. O anticristo foi condenado no juízo de Deus. A alma do anticristo foi condenada. Versículo de número 11. Engrandeceu até contra os príncipes do exército, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra, e um exército foi dado contra o sacrifício contínuo por causa da transgressão, e lançou a verdade por terra, e o prosperou. Por que eles passaram por isso? Por causa da transgressão. A transgressão aqui por causa da lei. Eles estavam desobedecendo. Por isso que Deus o permitiu, o fez isto, meus irmãos. Versículo 13. E depois ouviu o santo que falava, e disse outro santo, aquele que falava, até quando durará a visão? Durará a visão do sacrifício continuo e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército, ao fim de serem pisados, por interrogação. E ele disse, até 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, dito a visão, procurei o significado, e eis que apresentou diante de mim como uma semelhança de homem, e ouvi uma voz do homem entre as margens do Ulai, o qual gritou e disse, Gabriel, dá a entender esta visão. E veio perto de onde eu estava, vindo ele, me amedrontei e caí sobre meu rosto, mas ele me disse, entende, filho do homem, porque essa visão acontecerá no fim do tempo. E estando ele falando comigo, caí adormecido com o rosto em terra, e ele, porém, me tocou e me fez estar em pé. Então, ele disse, até quando durará essa visão? Até quando durará esta visão? E ele respondeu, 2.300 tardes e manhãs.
E ele disse, guarda essa visão é para o tempo do fim. Ele estava dizendo, Gabriel estava dizendo a Daniel, essa visão, Daniel, que vai acontecer, que está acontecendo aí, agora, aqui em Jerusalém, é para mostrar como que vai ser o fim de vocês. Dessa mesma forma que Antíoco Epifanes fez cessar, parou vocês de oferecer sacrifício, matou muito, escravizou muito, fez vocês deixar o seu Deus verdadeiro e adorar um Deus falso, um Deus feito por mãos humanas, porque a história diz que ele fez os Zeus da sua tradição, da sua cultura, tirou os utensílios lá na casa de Deus, que era Jerusalém, que era o templo, e ele colocou Zeus lá dentro do templo de Jerusalém. E quando ele colocou Zeus dentro do templo em Jerusalém, ele fez um decreto aos judeus, dizendo, judeus, vocês agora vão adorar Zeus, vão matar porcos para Zeus. Esse decreto vai ficar aqui para sempre, seria até o final mesmo, para sempre, vai durar muito, até o final dos tempos. Aqui na Fenícia. E vocês têm que matar porcos e oferecer aos Zeus. São obrigados. E aí a gente vê a Bíblia se cumprindo. A Bíblia é maravilhosa, meus irmãos. Porque a Bíblia diz que o endemoniado gadareno, nos seus rituais na cidade fenícia, Jesus de Nazaré encontrou com ele. E ele estava fazendo o quê? Com porcos. Ele estava oferecendo porcos, era o dito de Antíoco Epifanes. E os irmãos estão entendendo essa graça de Deus, meus queridos irmãos? Ele diz 2.300 tardes e manhãs. E que eles dizem que ainda vai se cumprir. Que é o fim dos tempos mundial, do mundo cosmo. O anticristo é o Macron. O anticristo é o presidente da França. Primeiro, 2.300 tardes e manhãs